Muito boa noite! Como estão as coisas? Desafios, sem dúvida, todos os dias. Todos os dias as notícias, a postura das pessoas nos convidam ao pessimismo, à desesperança, ao negativismo. O pior é que o pessimismo é uma profecia autorrealizável. Dado que nós atraímos os fatos de acordo com as nossas vibrações, claro, quando vibramos em baixa sintonia, atraímos eventos desarmônicos. Aprendemos isso na pandemia. A ciência sabe que quando nos deprimimos, rebaixamos a nossa imunidade, de forma que aquele que acredita mesmo que ficará doente, tem grande probabilidade de ficar. A ciência econômica também sabe muito bem que quando a maioria dos agentes econômicos acha que vai haver inflação, porque a maioria deles aumenta os preços. Profecias autorrealizáveis. Elas são muito mais comuns do que nós supomos. Por isso, ganha especial relevo as recomendações espirituais que nos sugerem como foco o nosso mundo interior. Ajuda-te e o céu te ajudará. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Pedi e obtereis. Só nos evangelhos são inúmeras as passagens que situam no nosso mundo interior a chave para melhorarmos nosso mundo exterior, a vida. Jesus chega a afirmar que o reino dos céus está dentro de nós. Então, a busca pelo autoconhecimento, a busca pelo autoamor é realmente a chave da nossa evolução. Estamos no caminho, aqui, juntos, não apenas aprendendo sobre o autoamor, mas exercitando a amizade, que é um fabuloso caminho de amor. Que assim seja, sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje avançaremos para nos desafiarmos, para desafiarmos a nossa cultura religiosa. Será que nossa cultura religiosa nos tem conduzido a Deus? Será que Deus e o sagrado, Deus e os ritos, os sacramentos e o amor são mesmo a mesma coisa? Na fé raciocinada, somos convidados a questionar nossas crenças, a questionar nossa cultura religiosa, e isso faremos aqui, no limite das nossas possibilidades, sempre. Vamos lá? Então, situamos o caminho do amor por excelência no Evangelho de João. É, sem dúvida nenhuma, dos 4 evangelhos, aquele que mais se deixa emocionar, aquele que mais nos faz emocionar.
Desde das primeiras palavras, desde os primeiros versículos, como nós vimos aqui. Estamos ainda no início. Hoje trabalharemos o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 6 e 7, para questionarmos nossas ideias religiosas, que nos foram ensinadas não ao longo de toda essa vida, mas ao longo de muitas outras vidas. De forma que estão em nós até sem que nós percebamos. Estão no nosso inconsciente. Há, no fundo de nós, uma ideia, uma cultura, uma crença de como nos unirmos a Deus. Ritos, lugares, momentos, sacramentos, há muito tempo em nossas mentes se transformaram sinônimo de comunhão. Mas sermos um com Deus terá como caminho exclusivo, ou mesmo como caminho realmente importante, as prescrições dos sacerdotes e das instituições religiosas? É tempo de questionar, porque afinal de contas, temos trilhado, a maioria de nós, esses caminhos há muito tempo. E o fato é que no último momento da transição planetária, como alunos repetentes, ainda estamos na escola, ainda estamos na Terra. Alguma coisa da nossa receita, da receita que nós temos vivido de elevação espiritual, definitivamente não está funcionando. É momento de questionar. A passagem de hoje diz assim: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Esses ritos religiosos, especialmente com água, são muito comuns entre as religiões. Água benta, água fluidificada. E nessa passagem, trata-se do que é apontado como o primeiro milagre público de Jesus. Nas bodas de Caná, onde ele compareceu com sua mãe e com seus discípulos, Jesus foi abordado por Maria, sua mãe, dizendo que o vinho tinha acabado, que os seus amigos, promotores da festa, do casamento, estavam à beira da vergonha pública. Jesus, de um primeiro momento, resistiu, falou que o seu momento ainda não era chegado. Mas se Jesus resistiu, Maria insistiu. E é aí que chegamos a essa passagem em que Jesus manda que 6 talhas de pedra fossem enchidas de água até a boca.
ali, no ambiente mundano, num momento dos sentidos, que são as festas, onde se come, se bebe, se dança, seria um lugar de produzir um milagre? Seria um ato, um lugar para se testemunhar Deus, um momento sagrado? O que vocês acham? Ocorre que nós temos confundido o sagrado com o religioso. O que é o sagrado? O que é o religioso? Se forem os templos como nós pensamos, as casas de Deus, para quem fica todo o restante da terra? Vocês entenderam? Se nós confinamos Deus apenas nos templos, as ditas casas de Deus, de quem são todos os outros espaços, todas as outras construções, todo o restante da terra? Da mesma forma, sendo os cultos, como todas as religiões ensinam, os momentos de Deus, quem recebe todos os demais dias? A quem destinamos todos os outros momentos de nossa semana, de nosso mês, de nossas vidas? Dedicando ao sagrado, como nós nos acostumamos, o que é visto, o que é tocado, para quem destinamos nossos pensamentos e sentimentos? Jesus expande a nossa cultura religiosa, situada em Moisés, no externo, em não matarmos, não mentirmos, não cobiçarmos a mulher do próximo, não prestarmos falso testemunho. Foi no externo que Moisés situou a virtude, pois Jesus não. Ele diz que aquele que pensa, aquele que sente violências, desarmonias, já é réu de juízo. Pensamos nos beneficiar com as religiões, mas nós nos temos prejudicado com elas. Porque o bem, segundo as Escrituras, todo bem vem de Deus. E a história das religiões é farta ao dizer que em muitíssimos momentos as religiões estão com as guerras, promovem torturas, promovem perseguições, promovem assassinatos. Não é à toa que a grande crítica de Jesus nos evangelhos foi para os religiosos, que ele chamou de hipócritas, chamou de sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Porque é ao fora que a cultura religiosa nos remete, como se o que acontece nas nossas palavras, nas nossas ações, fosse o único lugar para elevar, para purificar, deixando de lado nossos pensamentos e sentimentos. Tudo o que move é sagrado, aponta a música com Beto Guedes. Tudo se move e revela a ciência.
Qualquer coisa aqui na Terra que nós suponhamos que esteja parada, e está parada em relação a outras coisas na mesma situação, está em movimento em relação à Lua, em relação ao Sol. Segundo a ciência, tudo se move. Se a arte fala que tudo que move é sagrado, a ciência fala que tudo se move. E nós podemos concluir que tudo é sagrado. Jesus ensinava, curava, atuava nos caminhos. Foi por isso que foi perseguido pelos religiosos. Por que tu não ensinas nas nossas sinagogas? Ele usava as mãos, o barro, a água para curar. E não os objetos ditos sagrados pela religião. Cabe a nós, os seguidores de Jesus, perceber a diferença entre o sagrado e o religioso. Entre Jesus e os sacerdotes, entre o Cristo e os cristãos. E fazermos, é claro, nossas opções. Uma delas, precisamos reconhecer, é fazer de todos os momentos, conceber tudo que existe como sagrado, fazendo da limpeza dos ambientes e do nosso próprio corpo, da hidratação, da alimentação, da própria respiração. Momentos de comunhão com Deus. Há tudo, em todo momento, inundando de luz, com gratidão e amor. Tudo em nossas vidas pode ser momento de experimentar, de produzir comunhão, de gerar luz. Porque o sagrado não está na forma, na exteriorização, no gesto, na palavra. A mesma palavra pode ser dita em verdade ou em mentira, em boa vontade ou em má vontade. As pessoas se encontram e falam querida, e às vezes esse querida não quer dizer cara ao coração. Não é? Vivemos em espírito e verdade. Todos os momentos da vida é o que irá nos aproximar de Deus. E não orar e praticar ritos necessariamente, porque orar e praticar ritos pode-se fazer e tem se feito, lamentavelmente, muitas vezes, em distração, em má sintonia, com o pensamento e o sentimento longe, em sombras e não em luz. Um sorriso,
vivido, expresso, em êxtase, para um pôr do sol, pode ser mais religioso, pode religar mais a criatura ao Criador do que qualquer rito exteriormente praticado. Você não acha? O que você prefere? Um namorado, um cônjuge que fala palavras bonitas? Ou aquele que sente e emite vibrações positivas? O que você prefere? Um candidato que fala o que você gostaria de ouvir? Ou aquele que faz aquilo que você gostaria que fosse feito? O que você prefere? Um presente com um embrulho bonito? Ou com um conteúdo necessário, útil? Pense, minha amiga, meu amigo, o fora e o dentro. Se essa concentração no fora tem nos levado a alguma coisa efetiva. E se um redirecionamento para o dentro, conhece-te a ti mesmo, disse no oráculo de Delfos para Sócrates, repetiu Jesus, repetiu o Espírito da Verdade para Allan Kardec, repetiu as ciências sociais, especialmente a psicologia, a psicanálise, mas também a história, a ciência social, a antropologia. Conhece-te a ti mesmo. Nos conhecer individual e coletivamente, exterior e interiormente, é o caminho da transformação. Porque é a ferramenta para amarmos. Não podemos amar o que não conhecemos. E se o amor é a meta existencial, como proclamou Jesus, precisamos, mais do que nunca, fazer de nossas mentes, de nosso espírito, o grande templo de comunhão com Deus. Porque Deus é amor e o amor não tem outro lugar para se realizar senão em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Vamos saudar os amigos. Enir Cajazeira, saudando a todos e lembrando da amiga Mônica Silva, na pessoa da qual remetemos a luz aqui gerada para todos aqueles que estão em nossos corações, e que toda a terra, e que toda a humanidade, e que toda a criação de Deus esteja em nossos corações para transbordarmos essa luz na regeneração da natureza, dos mares, das florestas, na proteção dos animais e das mulheres e dos pretos e dos gays e dos pobres e de toda criatura em dores. Assim seja. Lúcia Galvão saudando a todos, Esther Ponzoni, Erilde Pimentel, muito bom ter você aqui, amiga. Adelaide Dias, Enir Cajazeira dando graças a Deus. Ficamos muito felizes com a presença de cada um. Estimulamos a cada um de vocês, caso entendam que faz sentido um momento como esse, um pensamento como esse, um exercício como esse, compartilhar, multiplicar, espalhar. Que nós façamos parte do milagre diário da multiplicação dos pães. O sol nunca escolhe que pessoas, que seres ele vai banhar.
Ele ilumina, ele vitaliza, ele colore, literalmente, todos os seres, todos os lugares, todas as casas. Sejamos nós aqueles que abrimos as janelas, afastamos as cortinas, abrimos nossos corações para o sublime amor de Deus. Paz e bem, graças a Deus. Até amanhã.